Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para poder falar do amor de Deus, para poder falar nesta noite da verdade. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao pastor Roberto por confiar mais uma vez. Glórias a Deus. Aleluias. E agradeço a cada um dos irmãos. Abra suas Bíblias no título da campanha. João 18, 37. Eu vou ler do 37 ao 38. Aleluias. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tomou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Sente glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O título dessa campanha, que é Andando com a Verdade, não é fácil trazer a palavra com um tema desse, porque o povo já não quer mais ouvir a verdade. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus, Ele é o nosso passaporte para a vida eterna. E para obter esse bilhete, você precisa se firmar na verdade. Aleluias. Glórias a Deus. Eu creio que se você está aqui nessa noite é porque o Senhor tem algo com você. O Senhor tem algo para transmitir a você nesta noite. Então, abra o teu coração nesta noite e receba o que Deus tem para você. Aleluias. Glórias a Deus. Na época de Jesus, quando Jesus pregava a palavra, estava aqui e pregava a palavra, existiam os sumos sacerdotes, Caifás, Anás, e eles eram para ser como adoradores de Cristo. Por quê? Porque eles estavam ali, assim, eles foram nomeados para ser servos de Deus. Porém, eles estavam ali, mas eles não foram escolhidos por Deus. Eles eram vistos como pessoas que eram para trazer as boas novas do Senhor. Mas eles não faziam isso, porque eles não eram escolhidos de Deus. O que eles faziam então? Caifás, ele era um homem corrupto, ele era um homem que alterava os dízimos da casa de Deus. E ele também era o tipo de pessoa que ele era capaz de pegar um judeu e bater até levar à morte para que esse judeu negasse o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E também havia Pilatos, que era o governador da Judéia, um homem que tinha muitos bens, um homem poderoso. Ele poderia também servir ao Senhor, porque ele tinha muitas coisas, ele tinha muitos bens, era um homem poderoso que podia dizer que mate essa pessoa, ou não mate, não crucifique. Mas Pilatos também não foi um homem escolhido pelo Senhor. E Pilatos estava ali diante de Jesus. Jesus foi levado a ele.
E Pilatos estava ali diante do Senhor, mas ele não o reconheceu como o Rei dos Reis. Por que ele não reconheceu o Senhor como o Rei dos Reis? Porque ele não era escolhido do Senhor e ele não ouvia a voz de Deus. Ele também era um homem carrasco. Ele tinha que agir daquela forma, porque os judeus, muitos judeus ali, se ele não fizesse o que os judeus queriam, muitas vezes, ele poderia ser mal visto. Então ele queria estar sempre, como dizem, por cima da carne seca. Ele queria ser bem visto. Então ele fazia aquilo que os judeus queriam. E o Senhor, ele pregava a palavra. O Senhor, ele estava no meio do povo, ele estava no meio dos judeus. E alguns criam no Senhor, mas outros não. Porque alguns ouviam a voz do Senhor. Alguns ouviam a verdade, ouviam aquilo que o Senhor tinha que passar para eles. E outros fechavam seus ouvidos e não queriam crer no Senhor. Embora Jesus fez muitos milagres, mas mesmo assim, aquele povo, vendo os milagres de Jesus, eles não criam. Porque até então eles esperavam um rei que fosse bem vestido, um rei que tivesse uma coroa, um rei diferente, um rei que andasse sempre impecável, muito limpo. Mas Jesus, ele veio humilde, justamente para que nós tivéssemos o reconhecido como rei. Porque ele veio mostrar que nós temos que ser humildes, que não é bens, não é coisas que as pessoas têm que vá levar para o céu. Ele quis trazer essa mensagem, que não são coisas que te levam ao céu, não são riquezas, mas sim o próprio Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse que Pilatos, ele não conheceu a verdade, porque ele não ouvia Jesus, ele não ouvia a palavra de Deus. Então, quando Jesus foi levado à presença dele, ele interrogou Jesus com muita frieza. E Jesus manteve a postura de Rei dos Reis. E Pilatos fez uma pergunta a Cristo, quando ele falou assim: logo tu és rei? E Jesus diz: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos ali, ele disse, perguntou a Jesus se Jesus era rei. E ele falou: então tu é rei. Eu quero te dizer nesta noite, queridos, que não importa. Vai chegar um dia em que todos terão que dizer que verdadeiramente Jesus é rei. Embora Pilatos não conhecia o Senhor, ele disse assim: então tu és rei. Mas Jesus permaneceu ali com a postura de humildade, com a postura firme. E Pilatos, ele achava que se ele pegasse Jesus e simplesmente batesse em Jesus, isso seria o suficiente, que aquele povo judeu que estava ali esperando algo além disso, ele achava que só bater em Jesus iria resolver o problema do povo, e o povo iria simplesmente deixar Cristo ir, porque naquele tempo era normal de deixar ir um prisioneiro na Páscoa, por causa da Páscoa. E Pilatos então pegou Jesus, então Pilatos mandou açoitar Jesus, bateu muito, né, mandou bater muito em Jesus. E depois disso, ele levou Jesus à frente do povo judeu, dizendo que era para o povo então, que ele iria lavar as mãos daquela situação, mas que o povo
não queria que, e ele disse que depois ele iria liberar Jesus, mas o povo assim não quis. Mas o povo assim não quis, não é porque eles, não, aquilo ali não foi somente da vontade deles, mas porque Cristo estava ali, porque Ele veio para testemunhar da verdade, Ele veio para falar da verdade para o povo, mas o povo estava ali e não queria ouvir, então Ele, de fato, tudo o que Ele veio fazer precisava ser consumado naquela noite. Sim, o povo ali naquele momento disse que queria que Cristo fosse crucificado e que Barrabás fosse libertado. E Pilatos diz, mas esse homem não cometeu crime algum. Mas o povo assim quis a crucificação de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero te dizer, queridos, que muitas vezes nós temos a oportunidade de seguir a Cristo ou crucificá-lo também. E muitas vezes, algumas pessoas escolhem crucificar o Senhor. Crucificar porque ela não quer seguir a Cristo, ela não quer fazer as vontades do Senhor, ela não quer ouvir a voz do Senhor. Eu quero te dizer também que para você ouvir a voz do Senhor, não é com o seu ouvido normal, é com o seu coração. Aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que ouve a voz do Senhor, você ouve com o coração. Porque Cristo, quando Ele entra no seu coração, Ele faz um mover do Espírito Santo. Ele faz você diferente. Ele faz você uma nova criatura. Porque foi para isso que Ele veio, para testificar da verdade e para nos dar a salvação. Ele veio, foi pisoteado, foi chicoteado, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E Cristo, Ele era um homem humilde. Ele não se importava com as riquezas deste mundo. Ele poderia muito bem, sendo Ele um rei, ter muitas coisas. Mas não foi para isso que Ele veio. Ele veio para que nós tivéssemos a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para Pilatos, a verdade dependia do ponto de vista de cada pessoa, de modo que cada um tinha a sua verdade. Muitas vezes nós temos a nossa própria verdade e nos firmamos nela. Às vezes você diz que você fala algo e aquilo ali para você é a sua verdade. Eu posso dizer algo que pode ser a minha verdade. Você pode dizer algo que para você é a sua verdade. Mas eu quero te dizer que se você não tiver Cristo, você não está na verdade. E que a verdade é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E aquelas pessoas estavam ali, aqueles judeus estavam ali, mas eles não queriam ouvir a verdade, eles não estavam importando para a verdade. Assim como Pilatos também não se importou quando ele perguntou o que é a verdade. Ele não entendeu o que é a verdade. Não é o que é a verdade, é quem era a verdade. E a verdade era o Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Às vezes, muitas pessoas estão na casa do Senhor. Elas vivem ali ficam ali durante muito tempo, frequentam a igreja durante muito tempo. E muitas vezes ela não ouve a voz de Deus. Às vezes ela tem a sua verdade. Às vezes ela ouve a verdade de outras pessoas, mas ela não abre o coração para ouvir a verdade de Deus. E ouvir a verdade de Deus é libertar-se,
daquilo que impede você de servir a Cristo. Existem muitas vozes que ecoam por aí. Muitas vozes macias, sutis. Algumas vezes a pessoa fala, não, mas para que você vai frequentar a igreja? Você é uma pessoa boa. Você não rouba. Você não mata. Você é sempre uma pessoa boa, ajuda as outras pessoas. Mas não basta você apenas ser uma pessoa boa. Não basta apenas você fazer boas obras. Cristo, ele veio para algo mais. Ele veio para resgatar você do pecado. Ele veio para resgatar você da mentira. Ele veio para resgatar você de tudo aquilo que impede de servi-lo. E estar na presença do Senhor é necessário ouvi-lo. É necessário segui-lo. Aleluia. Porque a palavra do Senhor fala que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então é necessário passar por Cristo. Não adianta você ser só uma pessoa boa e fazer coisas boas. Você precisa aceitar o Senhor como seu Salvador. Então não deixe as pessoas te enganar dizendo que por você ser uma pessoa boa é o suficiente. Não, não é o suficiente. Sirva a Cristo e isso sim será suficiente. Seja um verdadeiro adorador e isso sim será o suficiente para você alcançar os céus. Aleluia, Jesus. Em João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro nós precisamos conhecer o Senhor, ter uma intimidade com o Senhor. Então você precisa se abrir para Cristo, dizer: Senhor, eu estou aqui, de fato eu errei, eu fui errada há tanto tempo, Senhor, mas hoje eu estou aqui para me redimir com o Senhor. Porque Cristo, Ele quer um coração aquebrantado. E quando você conhece o Senhor, Deus começa a transformar a sua vida. Você passa então a ser liberto. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E sendo Cristo a verdade, uma pessoa, quando ela conhece a verdade, ela tem coragem e fé. E ela não se nega a ouvir a voz de Deus. Lá em Gênesis 22, a partir do versículo 1, Gênesis 22, a partir do versículo 1, glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Podemos ver que Abraão, Deus, quando chamou Abraão, Ele queria que Abraão usasse a sua fé. Vamos ler. Diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai ter a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus então estava ali provando a fé de Abraão, para ver se ele de fato teria a coragem de pegar o seu único filho Isaque, e que oferecesse Isaque como holocausto ao Senhor. Será que se Deus mandasse você pegar algo de tão precioso que você tem, de mais precioso, que fosse um filho também, e oferecesse a ele, da forma que Deus pediu que Abraão fizesse com Isaque, será que você o faria?
é necessário conhecer a verdade, irmãos, para poder fazer isso aí. Você tem que estar na verdade, você tem que estar firme na verdade para você fazer algo parecido. Porque não é fácil, com certeza não foi fácil para Abraão pegar o seu filho para poder levá-lo para fazer isso aí. Quando está lá no momento dele oferecer o filho, porque ele cria no Senhor. E quando ele estava no momento, quando ele preparou tudo, quando ele preparou a lenha, que colocou o filho lá, ele ouviu a voz. Não faça isso. Aleluias. Jesus, ele prova a nossa fé. Deus, muitas vezes, ele quer de nós algo mais. Ele não quer só que você venha à casa do Senhor todos os dias. Ele quer provar a sua fé, ele quer algo profundo. Ele quer ter um mistério com você. Ele quer conhecer o seu profundo. Aleluias, louvado seja o Senhor. Provar a fé, isso aí não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Porque no tempo de Jesus era assim. E hoje em dia também é assim. Se você der uma apertada no crente, ele já corre. Sim. Muitas vezes, quando você ouve alguma coisa que o seu líder fala com você, aquilo ali parece que já te ofende. Você já não quer mais vir ao culto, porque aquilo ali já te feriu. Ah, irmãos, imagine vocês o que era ser provado na época de Jesus, ou bem antes. Ali era provação, ali era algo difícil. Às vezes, algo que o teu irmão te falou, você não tem que guardar isso não, irmãos. Isso aí são coisas que vai te afastar da presença do Senhor. Isso aí são coisas, são pequenas coisas que vai deixar de te levar para o céu. Você não pode se prender a certas coisas, a certos falares. Você precisa se santificar a cada dia no Senhor. E fazer como Cristo fez, não se importar com as coisas que falam. Porque é desta forma que Cristo quer que nós sejamos. Não nos importamos com as coisas que as pessoas falam, com aquilo que possa ter magoado. Isso aí é o mínimo. Grande mesmo é estar na presença do Senhor naquele grande dia. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, se Deus um dia mandar você fazer algo, faça. Porque se Ele disse, Ele vai garantir a tua vitória. Se Ele disse, Ele vai estar ali com você. Não importa o que seja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também falar sobre a mulher samaritana, porque nós temos que ter fé, e quem tem fé e coragem ouve a voz de Deus. E quem tem fé e coragem abandona o pecado. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. A mulher samaritana, ela era uma pecadora. Num determinado momento, Jesus estava à beira de um poço. Ele estava ali sentado, descansando. E de repente apareceu a mulher samaritana. E ele pediu água à mulher. E ela falou, um judeu falando com uma samaritana? Porque naquele tempo, os judeus e os samaritanos não se davam bem. Então ela estranhou Jesus ter falado com ela, aquele homem estar ali e ter falado com ela naquele momento. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aquela mulher então pegou aquela água e deu para Cristo.
Mas antes ele disse: ah, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, quem te pede de beber. Ela falou: mas Senhor, como posso eu tirar, como pode o Senhor tirar? Porque Cristo falou a ela que a água que ele tinha, que se ela conhecesse, que se ela soubesse quem estava ali naquele momento, ela que pediria água a ele. Porque ele falou que a água que ele tinha era a água que mata a sede e que nunca mais a pessoa terá sede. E então ela disse: ah, Senhor, então me dá desta água. E ele disse: vá, chama o teu marido e volte. E ela falou: mas eu não tenho marido. Ele: ah, dissestes bem. Dissestes a verdade. Tu não tem marido. Porque tu estiveste 5 e o que tu tens agora não é teu. Eita Deus. E ela disse: então o Senhor é um profeta. O Senhor é um profeta porque está falando tudo da minha vida. Mas é assim que Cristo faz. Ele fala conosco porque ele nos conhece. Ele conhece o seu interior, ele conhece o seu levantar, ele conhece o seu deitar, ele conhece o seu dia a dia. Foi ele quem te fez. Ele veio para poder te resgatar do mundo. Ele te conhece. E a partir dali, aquela mulher, então, vendo que Jesus era um homem profeta, depois ela se foi. E então, Jesus, na verdade, a resgatou do pecado. Então, aquela mulher, ela foi liberta também do pecado. Então, você tem que ter fé. Você tem que ter coragem e fé para você ouvir a voz de Deus. Você não se deve negar a ouvir a voz de Deus. E você precisa ter coragem também e fé para poder sair do pecado. E você precisa também ter coragem e fé para seguir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Seguir ao Senhor. Será que seguir ao Senhor é simplesmente você vir para a igreja todos os dias? Será que seguir a Cristo é eu fazer boas obras? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cristo, num determinado momento, ele estava com os discípulos estavam ali pescando. E aí, eles passaram a noite pescando, mas não pegaram nada. E aí Cristo apareceu e falou assim: Pedro, volta. Volta e lança a rede. Pedro, como sempre, murmurava: ah, mas a gente passou a noite com essa rede aqui pescando, a gente não pegou nada. Jesus vai mandar a gente voltar de novo. Mas assim eles fizeram. E lançaram a rede. E imediatamente ali aquela rede transbordou de peixe. E foram tantos peixes que precisou buscar outro barco para poder levar, devido à quantidade de peixe. E quando você ouve a voz de Deus e Cristo te chama, ele fez assim com os discípulos. Depois ele disse: olha, eu farei de vocês pescadores de homens. Então muitos peixes eles apanharam ali, mas Cristo disse que fariam deles pescadores de homens. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Cristo, quando ele nos chama, ele quer que nós abandonamos tudo aquilo que desagrada a ele. Cristo, ele não aceita que ficamos em meio termo. Uma hora estamos na casa do Senhor, outra hora estamos lá fora. Uma hora tratamos bem os irmãos, outra hora já falamos coisas que desagradam. Uma hora eu sirvo a Deus, outra hora eu já não sirvo, eu já não sei mais o que eu quero. Irmãos, Cristo não se agrada daquele que coloca a mão no arado e que abandona.
Se Deus te chamou para alguma coisa, faça aquilo que Deus quer de você. Procure saber o que é que Deus quer de você. Se entregue verdadeiramente a Cristo. Porque, irmãos, lá fora, muitas almas estão se perdendo. E sabe de quem é a culpa, assim dizendo? Nós que estamos na casa do Senhor. Porque nós estamos aqui, estamos dizendo que estamos servindo ao Senhor. Se nós estamos servindo ao Senhor, nós precisamos fazer como Cristo fez. Ir atrás das almas, ir atrás das pessoas que precisam conhecer o Senhor. Porque tem muita gente aí que precisa conhecer o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E você precisa estar com o coração aberto para poder ouvir a verdade que é Cristo. E você precisa abandonar tudo para poder seguir a Deus, seguir a Cristo. Você precisa abandonar, deixar os manjares para poder seguir a Cristo. Deus não gosta de pessoa meio termo. Você tem que ser firme. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite também. Cristo, quando Ele chamou os discípulos, Ele disse que não seria fácil. Porque pregar a palavra do Senhor, você escuta muita coisa por aí, irmãos. Umas pessoas acreditam naquilo que você está falando, creem no que você está falando. Outras dizem que não precisa desse Deus. Outras dizem que já serve a Deus, porque lá aquela história lá de que ela é uma pessoa boa, que ela não mata, não faz nada de mal, então ela já é uma pessoa, ela já serve a Deus. Então não se engane quando alguém chegar até você e falar, não, mas eu já sou uma pessoa boa e eu não preciso de Cristo. Eu não preciso ir à igreja para poder fazer a vontade de Deus. Eu mesmo conheço pessoas assim, que eu já falei de Cristo para ela, e ela falou, mas eu não preciso ir à igreja para poder ouvir Deus. Mas a palavra do Senhor fala que para você ter fé, a fé vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus. Então você tem que estar na casa do Senhor para você ouvir a palavra de Deus, para a sua fé vir ao seu coração, para aumentar a sua fé. E você também precisa ter comunhão com os seus irmãos. Porque de nada adianta você ficar só na sua casa. Que comunhão que você vai ter ali com os irmãos. Bom e maravilhoso é estar aqui e poder olhar para o rosto de cada um dos irmãos e abraçá-los e dizer a paz do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Cristo falar com você, não se negue a ouvir a voz dele. Largue tudo aquilo que pode te prender. Largue tudo aquilo que vai fazer com que você não sirva a Deus, com que deixe Deus triste. Abandone tudo que te faz mal. E depois vá e siga o Mestre. Vá e siga a verdade. Vá e faça a vontade da verdade. Porque a verdade é Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pilatos não quis ouvir a voz de Jesus porque ele não era da verdade. Porque quando Jesus se revela através da sua palavra, a verdade enche o nosso coração, preenchendo todo o vazio e nos dando a liberdade das coisas que nos dominavam antes. Então, quando você conhece a verdade, tudo aquilo que era velho precisa ser jogado fora. E nova criatura se faz de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Se coloque de pé nesta noite, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristo foi ressuscitado por nós, foi crucificado por nós, nós também fomos crucificados junto. Porque já não temos mais que seguir umas e outras pessoas, já não temos mais que fazer a vontade do mundo. Precisamos fazer a vontade do Senhor. Aleluia.